Superar o medo e o fracasso faz parte da nossa vida, né? É comum isso na nossa vida. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Serra e hoje vamos falar sobre como você pode alcançar a independência financeira com equilíbrio emocional e espiritual. Eu preparei uma aula hoje para vocês e vou falar também muito da minha experiência para contar para vocês como a gente consegue, muitas vezes, superar um sentimento de estagnação, um sentimento de frustração. A gente tem que pensar sempre como a gente vai lidar com isso. Se a gente vai lidar com isso acabando com a nossa própria autoestima, ou a gente vai lidar com isso vendo o que a gente pode aprender. Como a gente vai superar essa frustração, esse fracasso? A gente vai superar com algumas ferramentas. A autenticidade, então ser verdadeiro, ser autêntico é muito bom. Olhar de forma mais profunda. A gente tem mania de olhar as pessoas que são bem-sucedidas e que estão lá no topo, mas a gente não consegue imaginar quais foram os degraus que ela subiu, quais foram as etapas e frustrações que ela passou. Porque todo mundo está exposto ao fracasso, a alguma coisa que não dá certo. Essa sensação está alinhada com a nossa expectativa. Então, quando a gente tem uma expectativa muito alta, a gente não consegue chegar naquilo, a gente se frustra. Tem pessoas que conseguem lidar bem com a frustração e tem pessoas que não conseguem lidar bem com a frustração. E eu vou contar aqui um pouquinho de mim, para vocês entenderem como eu lidei com a frustração. Eu tenho 50 e poucos anos, eu já vivi várias coisas, eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, eu sou casada pela segunda vez com o Fernando, ele é minha alma gêmea, e a gente mudou o padrão, tanto ele quanto eu, nesse segundo casamento, a gente mudou o padrão do que a gente queria para a nossa vida, né? Do que a gente queria para o nosso futuro. Mas voltando ao nosso assunto da frustração, eu casei primeira vez e não deu certo. Lógico que teve um sentimento de fracasso, lógico que teve um sentimento de falar, puxa vida, por que não deu certo? O que aconteceu? 2 filhos, eles tinham uma idade de 10, 11 anos, quando eu me separei. E aí você fica pensando nos filhos, você fica pensando na sua vida. Depois também do lado profissional, eu tive uma frustração. Eu saí de uma grande empresa, fui empreender com sócios e tal, e não deu certo. Foi um fracasso total. Aí eu parei, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que eu preciso melhorar com isso? E aí é que vem a diferença. O que a gente faz para melhorar a nossa frustração? A gente fica no vitimismo? Ai, puxa vida, a vida é ruim para mim, eu não consigo. Ou eu vou olhar aquilo e vou tentar aprender. E foi isso que eu fiz. Eu fui olhar para mim e fui aprender. Aprender como? Qual a história? E aí eu percebi uma coisa na minha vida. Eu estava desesperançosa, né? Porque quando você tem um fracasso, a gente se sente cansada. E não é um cansaço físico, sabe? É um cansaço mental, espiritual, parece que a nossa energia é toda drenada, parece que ela sai toda para fora. Você olha para as pessoas, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade nem de conversar, tem vergonha, falar, puxa vida, eu fui montar um negócio e deu super errado, ou eu casei com uma pessoa e me separei. As pessoas falavam assim, Ana, você se separou, nossa! E eu ficava ainda mais fechada, com mais vergonha, até que eu falei, bom, ou eu saio desse buraco, ou eu vou morrer, é isso.
vou morrer, porque ninguém fica bem muito tempo, né? Ninguém consegue ficar muito tempo nesse lugar. Eu fui procurar ajuda, eu fui procurar uma ajuda espiritual. Eu vi que faltava isso na minha vida. Eu estava com falta de esperança, com falta de vontade. Eu sei como que é a gente ficar rodando no mesmo lugar, olhando as mesmas coisas e não saber como sair. Então eu fui procurar uma ajuda espiritual, fui aprender sobre orar, sobre Deus, quem era esse Deus, como era, para eu poder entender. Além disso, óbvio que a gente vai atrás de técnicas que melhoram a nossa mente, por exemplo, a meditação. Gente, no começo, eu não conseguia fazer. As pessoas falavam, eu não conseguia ficar 5 minutos ouvindo uma meditação. Eu ouvia 2 minutos. Até que teve um dia que eu encontrei uma pessoa no meu curso de oração, ela falou: Ana, como se fosse uma piscina. Você mergulhou e saiu molhado, já deu certo. Então, se você fez uma meditação que durou 1 minuto, meio minuto, mas você conseguiu mergulhar na piscina e sair, já deu certo, já foi. É isso. A gente vai começando aos poucos, a gente vai começando sem tentar exigir muito da gente, porque a gente tem uma autocobrança muito grande. A gente quer que tudo dê certo, né, na nossa vida. A gente fica se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Então, o fundamental pra gente é tentar transformar a nossa rotina. Como? Ai, Ana, eu não consigo nem sair do lugar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer algumas coisas práticas. Por exemplo, a meditação, você pode fazer a meditação de 1 minuto. Eu vou colocar aqui a meditação de 1 minuto para vocês fazerem. É 1 minuto contado no relógio. Outra coisa que eu acho que ajuda muito é a gente andar pela natureza. Ai, mas eu moro numa cidade que não tem natureza nenhuma. Claro que tem, sempre tem um parque, uma praça para a gente ir lá e ficar contemplando uma natureza. Não tem natureza? Entra no computador e fica vendo imagens de natureza, de contemplação. As fotos ajudam muito a gente a entrar naquele mundo. Vai fazer com que a gente melhore. Ah, você tem condições de fazer uma yoga? Melhor ainda. Isso vai ajudar, entendeu? A gente a sair dessa desesperança, desse momento de fracasso. O momento de fracasso sempre vai acontecer, mas a gente vai aprender. O que a gente não pode deixar acontecer é aquela ansiedade de querer sair daquele lugar. Tem uma outra coisa que eu vou contar para vocês, vou mudar aqui um pouquinho. Eu ainda faço orações, eu participo de um grupo de orações de autoconhecimento, toda segunda-feira eu vou. E o nosso mentor lá, eu chamo de mentor, ele fala que a diferença nossa para outras pessoas é o seguinte: se a gente cai, porque todo mundo cai, ou continua ainda caindo, a gente levanta muito mais rápido. Quando a gente tem aquele equilíbrio emocional, quando a gente tem aquele equilíbrio espiritual, a gente consegue superar muito mais rápido do que as outras pessoas, porque a gente tem um propósito de orações, o fato da gente estar junto, de meditar, isso ajuda bastante. Quando a gente identifica também qual foi o problema do fracasso, o que aconteceu? Foi uma falta de conhecimento meu? Foi uma falta de dedicação? Ou foi uma coisa diversa, vinda de fora, que eu não tive como resolver? E eu falo de mim. Quando eu fui empreender, que deu tudo errado, o que aconteceu? A gente não sabia levar uma empresa. Era uma empresa de marketing, a gente não sabia, a gente sabia ter as ideias criativas, mas o financeiro, o negócio ali, a gente não sabia. E aí o que aconteceu? O financeiro ficou sem uma pessoa boa lá. E aí, obviamente, não deu certo, porque quando acontece de faltar o dinheiro,
simplesmente as pessoas discutem e as coisas ficam piores. Então, quando a gente é responsável para avaliar, para ver ali o que deu certo e o que deu errado, já é um caminho pela frente. Eu falei bastante aqui de mim, né? Mas eu quero falar para todas as mulheres. Hoje eu tenho 50 e poucos anos, passei por várias situações, e essas situações eu vou expor aqui para vocês, mas é importante falar com as pessoas que estão pensando em iniciar, empreender, iniciar um trabalho, ou mudar mesmo a sua vida, e entender o que significa ter uma vida estagnada. É lógico que é comum a gente passar por momentos de estagnação na nossa vida. Tem períodos de ócio, tem períodos de incerteza na nossa jornada pessoal, principalmente quando a gente precisa superar um desafio de proporções grandes e que podem ser solucionados com um treinamento, com uma aula, com um propósito de autoconhecimento, tanto do conteúdo interno, quanto do mental, do espiritual, que é o que eu falo muito aqui. Então, quando a gente tem essas ferramentas, elas são benéficas, porque funcionam como despertadores, auxiliando você a deixar a realidade insatisfatória e trazendo para você uma inovação ou mudanças necessárias para obter aquele resultado que você quer. Se sua vida fosse composta somente de sucessos e alegrias e vitórias, não haveria necessidade e nem sentido de treinar ou de ter um apoio, né, uma comunidade de mulheres para te ajudar. Quando a gente age em conjunto, quando a gente está junto, a gente age como como se fosse destravar todas as coisas desagradáveis. Claro que a ajuda das mulheres, de um treinamento, de um período espiritual e tudo isso, ajuda. A gente tem que fazer com que a gente necessite da mudança, que essa mudança seja importante para nós. E aí, o desânimo, a depressão, a ansiedade, tudo isso, a procrastinação, ela vai sendo eliminada da sua vida. Por quê? Quando a gente está estagnado, a gente está procrastinando. A gente está que nem um hamster na roda gigante, correndo em círculos, sem sair do lugar. Exatamente isso. A gente não consegue, a gente tem preguiça, a gente tem aquela ansiedade, a gente pensa assim, não, para mim já deu, vou ficar assim mesmo. Então, o esforço seu, junto com uma comunidade, junto com ferramentas, vai surtir o efeito. E você vai experimentar a mudança, a evolução. E o universo, e eu acredito nisso, ele te escuta. Porque quando você está naquele desânimo, naquela coisa ruim, ele também te escuta e ele vai te trazendo mais coisa ruim, mais coisa ruim. Quando você começa a mudar, quando você começa a falar positivamente, e não é aquela coisa, gente, de ficar rindo, ai, nossa, aconteceu um problema, não, é pensar em como resolver aquilo de forma melhor para o meu crescimento. E não, ser aquele positivo tóxico, não é isso. Mas é ter uma visão mais positiva da vida, é mudar os vocabulários que a gente usa. Tem palavras que a gente não pode falar nunca nessa vida. Desgraça, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. São palavras que não podem fazer parte do nosso vocabulário. Então, quando a gente percebe que a gente está naquele momento de desânimo, de falta de esperança, de estagnação, a gente precisa começar a mudar. E a gente muda? Como, Ana? Como a gente muda? Com pequenos passos, fazendo pequenas coisas, comemorando vitórias. Porque se a gente não comemora vitórias, a gente não dá aquela informação para o nosso cérebro de que a gente é vitorioso, de que a gente é positivo. Que vitória que você pode comemorar?
Você pode comemorar a vitória de ter ido numa academia. Você pode comemorar a vitória de ter, de manhã, feito o seu caderno de gratidão e feito ali as suas anotações das 3 prioridades do seu dia. Não precisa ter 10 prioridades, 3 prioridades. E hoje eu vou falar com tal pessoa, vou fazer uma reunião, quero esclarecer esse ponto. Depois eu tenho um almoço onde eu vou conversar com meus filhos e tal, vou esclarecer isso. Depois eu tenho uma prioridade que é ir fazer uma caminhada e pensar na natureza e fazer minha meditação. Pronto, 3 prioridades. E essas 3 você tem que cumprir no dia. Para quê? Para que você se sinta vitorioso e comemorar. A gente precisa comemorar nossas prioridades. É importante pensar que a estagnação, ela acontece sorrateiramente. Ela vem se instalando aos poucos, ela vem intensificando pensamentos negativos, aquelas crenças que a gente tem vão aparecendo mais, o pessimismo, eu não consigo me movimentar nessa vida, eu não consigo fazer nada direito. Essas coisas, esses conflitos internos, eles vão vindo devagar. Por isso é importante a gente pensar nisso para poder se auto-observar e ver como a gente está. Como está a nossa autoestima? Como está a nossa autoconfiança? A gente está muito apegado ao passado? A falta do amor próprio que a gente tinha? O medo do enfrentamento? Todo mundo tem problemas familiares. Todo mundo. Todo mundo tem aquela família que às vezes não era aquela família maravilhosa, mas a gente pode desapegar, a gente pode trabalhar. Eu vou ensinar depois vocês a fazerem uma meditação onde a gente volta para alguma situação e a gente fala para aquela situação, tá tudo bem, pode seguir em frente, tá tudo bem. E a gente, em vez de ficar se apegando naquele passado ruim, a gente começa a se apegar num passado bom. Porque o apego, os acontecimentos, os desentendimentos do passado pode ser grande, mas se a gente trabalha a meditação e algumas ferramentas de PNL e algumas ferramentas que a gente consegue voltar lá naquele tempo, pela nossa mente, e tirar aquele trauma da gente. Tirar aquele trauma da infância, ajudar mesmo a nossa cabeça e o nosso cérebro a ser novo, porque tem um segredo que eu vou te contar. O cérebro não marca tempo, ele não tem tempo. Ele anda para lá e para cá, no nosso passado, no nosso futuro, e não tem tempo. Então, se eu quiser falar do futuro, eu vou colocar no presente. Se eu quiser falar do passado, eu vou voltar naquela situação, eu vou mentalizar aquela situação e vou falar no presente. E está tudo bem, pode continuar a sua vida. Olha como você está no futuro maravilhosa. Você começa a ter novos pensamentos positivos. Você começa a ter mais vontade de superar todos os seus desafios. O amor próprio é essencial para a nossa vida, é essencial para nossas realizações. Elas são adquiridas no movimento. Então é preciso a gente se atentar à falta de autoestima e já combater essas doses de falta de autoestima, de medo, de tudo. E é aqui que eu vou ajudar, porque tudo tem cura. Tudo você tem capacidade de fazer. Tudo. O seu emocional, o seu espiritual pode ser trabalhado. Pode ser ressignificado, acho que eu falei certo. A gente pode ressignificar o nosso momento de vida, o nosso futuro. O cérebro não entende o futuro. Então a gente tem que falar no presente na primeira pessoa, para que ele entenda e faça o que a gente quer.
É mais fácil a gente voltar para aquele lado do vitimismo, mas se a gente quer superar a estagnação, se a gente quer sair da confusão emocional, se a gente quer sair daquela procrastinação e se a gente quer empreender com sucesso, a gente precisa trabalhar essas sensações que nos deixam para baixo, que nos deixam com dificuldade. Uma dica que eu vou dar também é a gente preparar Sabe quando você imprime aquele calendário em branco do computador? Se você imprimir aquele calendário, você vai colocar algumas atividades durante as semanas. Então, a primeira semana, eu vou iniciar uma leitura de um livro. Então, naquele mês, você tem que ler pelo menos 50% do livro. Como que você vai ler esse 50% do livro? Se você pegar de manhã, você acordou, fez aquele trabalho de gratidão, fez uma oração, você vai pegar seu livro e você vai ler 3 páginas. 3 páginas, não mais que isso. Mas eu tô com vontade de ler mais. Não, 3 páginas. Se você ler 3 páginas por dia, no final do mês você leu meio livro, ou até o livro inteiro, dependendo de como for. Aí a gente começa a comemorar a nossa vitória. Olha, eu li um livro nesse mês. Já coloca isso lá naquele calendário de ler 3 páginas por dia. Aí você você não faz nenhuma academia, não faz nenhum nada. Então, você vai falar que você vai até a academia na primeira semana. Você vai chegar até a academia e vai voltar. Chegar até a academia e voltar. Aí, na outra semana, você vai chegar na academia e vai olhar o pessoal fazendo a academia. Aí vai voltar. Na terceira semana, você vai entrar, vai até a academia. Vai olhar o pessoal fazendo os exercícios e vai fazer um exercício, e vai voltar. E assim, a gente até chama isso de Kaizen, assim a gente vai trabalhando o nosso cérebro, a gente vai mudando as coisas e os nossos pensamentos. E isso vai renovando o nosso ânimo, porque a gente vai tendo pequenas conquistas, pequenas vitórias. Lógico que tem que se permitir descansar. Descansar é muito importante. O sono, para quem está numa procrastinação, numa ansiedade, numa falta de ânimo, na falta de esperança, é muito importante descansar. Tem que dormir. E tem que dormir 8 horas. Tem que dormir. Tem vários jeitos de conseguir dormir, tem várias atividades que dá para fazer antes de dormir, ouvir música relaxante, ouvir meditação relaxante, pode tomar aquele suplemento que é a melatonina, que ajuda, ficar no escuro, tirar o celular, aquelas coisas, né, que a gente já sabe, que a gente ouve, mas a gente não faz, então a gente tem que fazer. E superando a nossa estagnação, as nossas frustrações, você vai ver que a sua vida começa a aparecer oportunidades e começa a aparecer atividades que você nem sabe em fazer. Começa a vir convites para você de pessoas e de situações, ou de eventos, ou até mesmo de, sei lá, de convites empresariais, convite de coisas que você nem imagina que você iria. Por quê? Porque a gente mudou a nossa vibração. A gente mudou a vibração do nosso pensamento. A gente mudou a vibração do nosso corpo. A gente mudou a vibração do que o outro está sentindo em relação a gente. Vibração, quando o nosso coração bate, ele faz com que bate diferente, a outra pessoa, o universo percebam. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, me abri bastante. Teremos mais aulas assim, para a gente colocar em prática as ferramentas que existem aí e que eu quero muito compartilhar com vocês. Tá bom? Um beijo!